Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Pai maravilhoso, justo, santo, perfeito de Israel, agradecemos a Ti por mais esse privilégio e oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, aprendendo da Tua palavra santa. Nos ensina, seja o nosso mestre, e assim, ó Pai, coloque em nós um coração arrependido, para que venhamos estar na Tua presença, debaixo da Tua obediência. Continua conosco, nos livrando de todos os males, e que seja feita a Tua vontade eternamente, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, que vive e reina. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estou aqui para ensiná-los a respeito da Palavra de Deus. Então, continue no vídeo até o final para que possamos desfrutar do que Deus tem reservado para a nossa vida. E o tema do vídeo de hoje é Livro de Sirácida, ou Eclesiástico. O livro de Sirácida é um livro deuterocanônico, que ele faz parte da Bíblia Católica e foi retirado da Bíblia Evangélica, pela Reforma Protestante. É um livro que ele é conhecido, o seu nome original é Sabedoria de Jesus, Filho de Siraque, e por isso que ele é conhecido como Sirácida. Mas também ele é conhecido como Eclesiástico, porque ele foi muito utilizado na igreja. Então, eclésia, igreja, então por isso colocaram o nome dele de Eclesiástico também. E é um livro que ele se originou por volta do século II a.C., mais ou menos 180 a.C., por esse Jesus, filho de Siraque. E ele escreveu em hebraico e o seu neto o traduziu para o grego por volta do mesmo século II, só que no ano de mais ou menos 120 a.C. E dessa forma, os escritos eles foram sendo utilizados e colocados na Bíblia após a sua descoberta. É um livro considerado sapiencial, ou seja, de sabedoria, porque tem muito conhecimento, é rico, é um tesouro de conhecimento esse livro. Infelizmente, é triste as pessoas não conhecerem, porque a Reforma Protestante foi contra esse livro por criar desculpas dizendo que ele vai contra os outros livros da Bíblia, como se estivesse contradizendo a palavra de Deus, só que não. Ele apoia muito a palavra de Deus e alguns questionamentos que vão ser colocados no livro são a respeito daquela época, dos costumes que eram praticados naquela época, e por causa como Jesus ainda não tinha vindo, então ele não tinha dado o entendimento maior para aquele povo. Então, mas é um livro que eu aconselho muito a todos lerem, porque vão se alimentar de uma sabedoria imensa da palavra de Deus. É um livro que ele vai abordar muitos temas, muitos ramos da sociedade, como política, comércio, relacionamentos, família, comunhão com Deus, riqueza, saúde, ética, moral e assim por diante. É um livro muito rico, é tão rico que tem 51 capítulos. Não vai dar para a gente falar dele totalmente aqui nesse vídeo, porque é um vídeo curto, mas por isso que eu aconselho muitos a lerem esse livro, não vão se arrepender. E eu já quero destacar aqui alguns pontos que os evangélicos, ou até a Reforma Protestante, colocou, para tentar justificar a sua retirada da Bíblia, sendo que não se sustenta esses argumentos dele. O primeiro argumento que eles colocam
é que o livro ele foca muito na lei e se esquece do Cristo. É como se a salvação estivesse focada na lei e não em Cristo. Só que, o que foi que Jesus disse ao jovem rico? Ele perguntou o que poderia fazer para herdar a vida. E Jesus fala, guarda os mandamentos. Está lá em Mateus 19:17. Então, a lei é necessária para a gente ser salvo. Não que a gente vai ser salvo pela lei, a gente vai ser salvo por Cristo. Mas, por causa de Cristo, Ele nos ordena que venhamos a andar de acordo com os mandamentos de Deus, se quisermos herdar a salvação e a vida eterna, assim como Ele aconselhou ao jovem rico. Infelizmente, né, esse pensamento absurdo da Reforma Protestante colocou na cabeça de muitos evangélicos, da maioria, se não de todos, que a lei ficou para trás, o Velho Testamento já era, então não precisa mais obedecer à lei, é só seguir a Cristo, é só acreditar nele que está de bom tamanho, já está salvo. Só que isso é um absurdo. Apocalipse 14:12 fala que a perseverança dos santos é a obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a lei é necessária e a lei de Deus ela é eterna. Jesus falou que não passará um il ou um tio da lei até que tudo se cumpra. Então, é necessário obedecermos também à lei de Deus. Outra questão que eles colocam como heresia, né, que o livro de Sirácida defende, é que obedecer aos pais é uma forma de você ter o perdão dos seus pecados. Mas que, na verdade, sabe o que é, meus irmãos? É porque a Reforma Protestante, principalmente Martinho Lutero, ele foi totalmente contra as boas obras. Ele não era de acordo que as pessoas precisassem fazer boas obras para ser salvos. E é tanto que ele quis tirar da Bíblia a carta de Tiago, que fala que a fé sem obras é morta. Capítulo 2, versículo 26. E ele era a favor de que continuar no pecado, que a gente não é merecedor de nada e a gente não tem que buscar ser bom. Então, ele foi um grande herege, esse Martinho Lutero, responsável por essa reforma protestante, por retirar da Bíblia o livro de Eclesiástico, e por causa dessa ira, desse argumento de tamanha heresia que não precisa de obras para ser salvo, sendo que a fé sem obras é morta. E Jesus mesmo alertou, no grande dia que virá o Filho do Homem, ele vai fazer a separação dos bodes e das ovelhas. E vai dizer aos bodes, tive fome, tive sede, tive nu, tive na prisão, enfermo, não me fosses visitar, não me deste de comer, não me deste de beber, e assim por diante. Então é necessário também as obras para sermos salvos, meus irmãos. Jesus ele quer que venhamos a praticar o Evangelho. Falar da boca para fora que acredita é fácil, mas a fé de falar não é isso que ele quer. Ele quer a fé firmada na ação, na atitude, que é as boas obras. Outra questão que eles colocam aqui como heresia, né, é que o livro ele estimula a gente a venerar e a quase adorar os sacerdotes, né? Só que não é dessa forma. A gente aprende, né, que a gente não deve adorar ninguém, nem mesmo o próprio Cristo, porque em João 5,41 ele fala que não aceita glória de homens, porque Cristo ele é o Filho de Deus, ele não veio para ser adorado. Assim como ele disse, não vim para ser servido, mas vim para servir. E ele rebatendo a Satanás, ele diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás e darás culto. Então, é evidente que a nossa adoração deve ser voltada somente para o Pai, que é Deus, e não para homem nenhum, nem para santo, nem para sacerdote nenhum. A gente deve sim respeitar, e obedecer, né, de acordo com a palavra de Deus, assim como fala em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Então é isso, a gente deve ter o olhar crítico, né, analisar. Se está falando tal coisa, é claro que eu não vou fazer. Um argumento também muito forte que eles colocam aqui é que o livro de Sirácida, ele vai contra o amor ao próximo. Como, por exemplo, no capítulo 12, versículo 4 ao 6, vai estar dizendo que não é para ajudar o ímpio, não é para você estender a mão para aquele que é pecador, mas somente para aquele que é o homem de bem. E isso aí é algo que o autor ele trouxe do seu costume, né, da sua tradição, que ele aprendeu.
E vemos que Jesus ele vai nos dar um ensinamento diferente acerca disso. Ele mesmo nos ensina em Mateus 5, versículos 38, 39 e 43 e 44. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos maldizem. Bendizei a eles. Então, Jesus ele nos dá um entendimento maior. Isso de não ajudar o próximo, de não ajudar aquele que é ímpio, isso aí vem de uma tradição, né, da lei de Italião. Não é lei de Deus. Deus não ordenou fazer isso, mas era uma tradição do povo. Então é claro que isso a gente deve rejeitar, porque Cristo é maior que qualquer tradição, é maior que qualquer costume. Ele é a própria lei em carne. Além disso, eles colocam também outros argumentos para dizer que o livro não é inspirado de Deus, que vão dar desculpas para dizer que o livro foi retirado da Bíblia por tal coisa. E é claro que a gente deve analisar as Escrituras com um olhar crítico e sempre refletindo acerca do que está sendo dito. E é como nos falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 20 ao 22, que fala: não despreze as profecias, mas examinai tudo e retende o que é bom, e se afaste de todo o mal. Então aquilo que eu sei que procede de Deus, eu vou pegar para mim, eu vou reter. Mas aquilo que eu sei que não é de Deus, eu vou lançar fora, no esquecimento. Não vou pegar para mim. Então é questão de bom senso, é questão de senso crítico para analisarmos as Escrituras e aquilo que procede da palavra, né? E agora eu quero destacar aqui alguns pontos importantes do livro, né? Não vai ter como falar de tudo, porque o livro é muito extenso, mas eu quero destacar alguns aqui, que ele já começa, né, com a sabedoria. O capítulo 1 vai colocar a sabedoria como se fosse uma pessoa, e nos faz lembrar de Provérbios 8, onde também coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa. E sabemos que essa sabedoria é o próprio Cristo, né? Que vai dizer que a sabedoria foi criada antes de todas as coisas. E está falando do Filho de Deus, na pessoa de Jesus. Também o capítulo 2 fala acerca da confiança, de confiar em Deus e de guardar os seus mandamentos, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o temor a Deus é você guardar a sua lei e os seus mandamentos. Isso também vai ser dito em Provérbios, em Eclesiastes, e isso entra em acordo com a palavra de Deus. E isso é o que proporciona a sabedoria para o servo de Deus, a obediência aos seus mandamentos. No capítulo 3 já vai falar acerca do relacionamento de pai com mãe, né? Ou seja, honrar pai e mãe, você cuidar daqueles que cuidaram de você. Não só no capítulo 3, mas por todo o livro vai ter vários ensinamentos relacionados a esses temas que eu estou destacando. No capítulo 4 vai ter um conselho para ajudar o próximo, para você ajudar o necessitado, aquele que precisa. Enquanto que no capítulo 5 vai ter também outro conselho a respeito de não confiar nas riquezas, não colocar a sua fé e fazer dela um Deus, mas que você possa utilizar da melhor forma possível os seus bens. E no decorrer dos capítulos vai também falando acerca da amizade, por exemplo, no capítulo 9, relacionamento de como ter um bom amigo e também como ser um bom amigo. Alertas e advertências também tem no livro para você não se juntar e não se espelhar nos ímpios, para que você não venha a cair. Assim como fala em Salmos 1, né, para a gente não se juntar na roda dos escarnecedores. Então, mais uma vez aqui, né, a palavra de acordo. Nos capítulos 26 e 27 também fala acerca de relacionamento, seja de amizade, seja de marido com esposa, e como ter um bom relacionamento, como você ser uma boa esposa, como você ser um bom marido. E isso tudo, você meditando na palavra de Deus, você aprende muito conhecimento. Sem falar que vai ter uma menção rápida aqui acerca dos Néfilis, né, que são os gigantes lá de Gênesis capítulo 6, no capítulo 16, versículo 8. Vai mencionar bem rapidinho eles. No capítulo 17 vamos ter aqui falando da criação de Deus, exaltando a criação de Deus, né, e colocando a glória para o Criador. No capítulo 30 fala a respeito da saúde, para se cuidar, né, porque a saúde é a maior riqueza que nós temos, maior bem e preciosa mais que ouro e prata. Capítulo 34, versículo 5 também vai falar sobre superstições, adivinhação, horóscopo, e que essas coisas são tudo vãs, não tem serventia nenhuma.
são coisas que Deus despreza. No capítulo 38 vai falar a respeito dos remédios. O que são os remédios, né? Os remédios são os frutos da terra, os alimentos que Deus nos deu. Diferente desses remédios que são venenosos nos dias de hoje, da farmácia, né? Da farmaqueia. E também vai falar a respeito do médico, que a gente deve confiar nos médicos, mas infelizmente hoje em dia é difícil confiarmos nos médicos, porque eles estão firmados com a farmaqueia. Eles vão sempre te mandar para utilizar as feitiçarias da farmácia, do diabo. Então é difícil você encontrar um médico de Deus nos dias de hoje que não te estimule a usar essas drogas do sistema. Sem falar também que no mesmo capítulo 38 vai falar a respeito da importância das profissões, que cada uma tem a sua sabedoria e que cada uma ela é responsável por todo o nosso sistema, por nossa sociedade. No capítulo 29, versículo 28, vai falar sobre as coisas básicas e necessárias que temos que ter na vida. Pão, água, casa e roupa. E mais algumas coisas está no capítulo 39, versículo 31, que fala que também precisamos do fogo, do ferro, do sal, do óleo, da farinha, do mel, do suco de uva. E são coisas necessárias para a nossa vida, que não devemos buscar tantas riquezas, né? Focar no básico, no necessário, que Deus nos dá aquilo que precisamos. E no capítulo 43, mais uma vez, vamos ter aqui falando acerca da criação de Deus e como é majestosa a criação e como Deus, o Criador, é maravilhoso e perfeito. E aqui vamos ver como é que é o formato da Terra realmente, né? Que é o Sol que gira, não a Terra, que a Lua ela é a responsável por determinar os dias e os meses. Então, vemos que o sistema de hoje em dia, né, o calendário que vivemos não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com a Lua, que porque era o certo antes, mas infelizmente a Igreja Católica, infelizmente o sistema satânico dominou tudo e assim mudou os tempos, os meses e a lei, como fala em Daniel, né, capítulo 7. Nos capítulos do 44 ao 49, aqui tem uma história assim muito legal, porque vai fazer uma retrospectiva e também como se fosse uma homenagem aos servos de Deus, aos reis, aos profetas do passado, destacando o que cada um fez. É claro que é um resumo bem pequenininho de cada um, mas aqui a gente vê quão Deus é maravilhoso e como Deus usou cada um. Cada um dos seus servos teve um chamado diferente. Desde Moisés, desde Abraão, até Zacarias, até Amós, até Daniel. Então, vamos ver ali sendo mencionados esses servos de Deus. E para finalizar o livro ele finaliza com o capítulo 51, que se trata de 2 apêndices, ou anexos, né? Que é composto de uma oração desse Jesus Ben Siraque e também de um hino de ação de graças, glorificando, agradecendo a Deus por tudo, por esse privilégio, né? E dessa forma a gente vê que esse livro é da parte de Deus. Ele tem muito conhecimento, ele é rico em conhecimento. Infelizmente o sistema religioso tirou ele da Bíblia para que as pessoas não fossem educadas com essa educação, com essa conduta verdadeira de um servo de Deus, que é obedecendo a sua lei, os seus mandamentos, se espelhando em Cristo, ajudando aqueles que precisam e também tendo bons relacionamentos com o nosso próximo, amando o nosso próximo. Então, aconselho, meu irmão, leia Sirácida ou Eclesiástico, né? Tem Bíblia que vai ser chamada de Sirácida, tem Bíblia que vai ser chamada de Eclesiástico. E aconselho, faça essa meditação, mergulhe fundo, porque você só tem a se enriquecer, a se alimentar da sabedoria de Deus para a sua vida. Então, que eu possa ter ajudado, né? Não tem como falar de tudo, porque esse livro é muito extenso, mas o pouco que eu falei possa ter ajudado você e possa despertar sua curiosidade para você estudar esse livro. É um livro deuterocanônico, que eu considero inspirado por Deus, sim. E então eu vou ficando por aqui, que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus.
a verdade, a palavra em carne. Amém.